Ituporanga, aqui em Santa Catarina, é conhecida como a terra da cebola. A região abastece o mercado nacional por praticamente 4 meses do ano. A parte curiosa é que esta história começou com uma mulher em medidas de caixinha de fósforo e em uma reviravolta bem interessante que colocou o município como referência no país. Tá vendo esta imagem de Nossa Senhora de Lourdes? 33 metros, mais de 300 toneladas. É uma promessa de colocar Ituporanga na rota do turismo religioso brasileiro. Mas esta cidade, cortada pelo rio Itajaí do Sul, já tem fama no país por outro feito. É do interior que vem o título de capital da cebola e onde sai o bulbo de melhor qualidade do país. São mais de 800 famílias envolvidas, como a do seu Ademar, morador da localidade de Rio do Norte. Cebola aqui é assunto de pai para filho. Olha, por incrível que eu pareça, não queria falar a minha idade, mas passou de 50 anos que eu já planto cebola. Uns 2, 3 anos nesses intervalos acho que não plantei, mas eu sou um dos pioneiros aqui da região que planta cebola sim, né? A gente está aprendendo a cada ano, né? Acho que ainda não aprendi tudo não, eu tenho muito que aprender. Este daqui é o condimento mais consumido no mundo. Há indícios de que fazia parte da dieta pré-histórica. Os egípcios também tinham adoração por cebola. Os bulbos eram enterrados junto com os faraós por representar a eternidade. Menos perecíveis do que outros alimentos, fácil para transportar e com bom crescimento, elas ganharam ao longo dos séculos papel de protagonismo. O Daniel, extensionista da Epagre em Santa Catarina, já dedicou muitos anos para descobrir mais sobre esta história, inclusive da chegada do bulbo ao Brasil. A cebola chegou com os portugueses, que já eram tradicionais produtores e consumidores de cebola lá na Europa, né? Era um produto que tinha bastante aceitação nas navegações para melhorar, né, a comida. Também era uma maneira de você ter uma vitamina C que se conservava, né, por muito tempo, diferente de outras frutas e hortaliças. A cebola e o alho têm essa característica, então ela chegou junto com o descobrimento e a produção com uma característica mais de venda para outras regiões foi no Rio Grande do Sul, aquela região que é até hoje tradicional produtora de cebola, e aqui no litoral de Santa Catarina, de maneira mais específica na ilha de Santa Catarina e na região de Laguna. As fotos antigas mostram o início desta produção, sempre nas proximidades dos portos, com a intenção de abastecer os navios. A cebola da ilha de Santa Catarina começou a ficar bastante conhecida já pelos navegadores, né? Porque ela tinha uma boa qualidade. Com a chegada dos açorianos e madeirenses, a produção começou a crescer e a ilha de Santa Catarina passou a fornecer cebolas também para outras regiões do país. Nos anos de 1800 já se encontram muitos registros de venda para a capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Vendedores de cebola eram reconhecidos por manter uma certa elegância e carregar a cebola assim. E foi a chegada dos imigrantes alemães na primeira metade do século que impulsionou ainda mais a produção. Eles colonizaram aquela região próxima à ilha de Santa Catarina, né? Os municípios de Angelina, de Rancho Queimado, de próprio São Pedro de Alcântara, no sul do estado também, Braço do Norte, várias regiões, e tiveram contato com os colonizadores, os moradores, né, que já estavam ali com os açorianos, e adotaram então a tradição de cultivar cebola, a troca, né, de informações culturais que aconteceram entre essas comunidades, e a cebola foi uma das, digamos assim, transferências, né? Outra etapa importante neste processo foi a abertura de estradas que ligaram o litoral ao centro do estado, principalmente para o transporte da madeira. E a cebola pegou carona neste caminho. E ninguém melhor para contar sobre isso do que a dona Iraci, nora da primeira mulher a plantar cebola de forma comercial em Ituporanga, lá na década de 40. Existia a plantação de cebola, mas era uma cebola que ela dava em bloco. Dava assim 5, 6 cabeças de cebola. Então começou que ela comprou uma cartela, como ela dizia, na farmácia do senhor Urias Miller. E semeou, e com a semeadura, nasceu os pés, ela plantou. Aí ela
também dizia que poderia plantar para dar o bulbo plantando, daria semente. E começou a vender. Naquele tempo era vendido numa caixinha de fósforo. E o plantio das mudas não era nem um pouco simples. Esse apetrecho aqui, que é um pauzinho, era feito assim, pegava, era furado a terra, a gente colocava a mudinha da cebola. Era plantado salteada a cebola, por causa que para se limpar, carpinar, como se diz, tinha que passar a enxada. Então era na largura de uma enxada. Nós plantamos um ano que a gente mais ou menos contava assim, sabe? Ainda fazia uns montinhos, tudo de 100 mais ou menos, eu botava para ver. Nós plantamos 250 mil assim de pés de cebola. Era muito. Era muito. Era arrancada a cebola, não era como hoje, já que cortam de estalo, né? Era colocada tudo, a cabecinha com cabeça e a palha uma por cima da outra, cobrindo, né? Com a mesma organização, a cebola era levada toda para o rancho para depois enrestar. E sabe como a cebola daqui começou a ganhar o mercado nacional? Dona Iraci conta que foi em um caso de sonegação de impostos. Queria comprar a cebola, como elas eram enrestadas, ele levava banha para São Paulo para vender, só que o imposto era caro. Então ele disse que ele ia camuflar. Ele botou a cebola ao redor dos galão, né, de banha e foi para São Paulo. Qual foi a surpresa dele quando chegou em São Paulo? A banha não teve aquele valor, mas a cebola teve, né? De lá para cá, Ituporanga ganhou não só São Paulo, mas também o resto do país e se tornou, com outros municípios vizinhos, a maior região produtora de cebola das Américas. A média fica acima dos 28 mil quilos por hectare, com produtores chegando até a casa dos 60. Diferentes variedades, assistência técnica pública e privada, um mercado milionário. E isso tem muito a ver com a instalação da Estação Experimental de Ituporanga, na década de 80. Tanto no desenvolvimento da cultura, como tecnologias para produção, espaçamento, irrigação, produtos para aplicação, como no desenvolvimento de cultivares. Então, desde a década de 80, a Epagre é protagonista em cultivares que são plantados na nossa região. Por 20 anos, o cultivar bola precoce, um cultivar lançado pela Epagre, foi o mais plantado no sul do Brasil, não só em Ituporanga, né? E ele tem sido substituído gradualmente. Hoje o cultivar mais plantado no sul do Brasil é a Vale Sul, um cultivar também desenvolvido pela Epagre. Em 30 anos já foram desenvolvidas quase 30 cultivares diferentes e o time é de peso. São 10 pesquisadores só aqui na estação. Na parte de tratamentos para cebola, produtos para aplicação, fungicidas, podritões bacterianas, controle do vírus, pragas na cultura da cebola, sobretudo o trips da cebola, produção orgânica de cebola, controle de ervas daninhas e toda a parte de pós-colheita também. E tá vendo este cenário que torna a região tão bela? É também o maior gargalo da produção. Poucas horas de sol, principalmente na produção de mudas e muita, mas muita umidade. É constante na estação experimental, vêm pesquisadores de fora do país e eles ficam admirados que a gente produz cebola em condições tão úmidas. Uma região como a nossa, que chove em torno de 1.400 milímetros, é bem fora, vamos dizer assim, da curva do que se produz cebola no mundo. Em geral, se produz cebola mais em regiões mais áridas, mais secas, né? E isso faz com que a tecnologia, o conhecimento dos produtores tenha que ser muito maior, sabe? A maior umidade representa a maior incidência de doenças e uma menor possibilidade de adensamento. Ou seja, se em outras regiões mais áridas os agricultores chegam a colocar 900 mil pés em um hectare, aqui não passa de 350 mil. E na cebola não tem segredo para a cultura da cebola, né? Cada planta de cebola vai produzir um bulbo e o bulbo comercial é um caixa 3, um caixa 4. Então o nosso objetivo é desenvolver híbridos com características do sul do Brasil, casca, ciclo, e que suportem um maior adensamento, que o nosso agricultor consiga colocar 500, 600, 700 mil plantas por hectare.
Então aí a nossa produtividade já vai dar um salto praticamente, e acredito que possa dobrar a nossa produtividade, né? Outro desafio é o constante aumento nos custos de produção. O Gelson é agricultor e hoje participa também da associação que trava verdadeiras batalhas no setor. No momento agora a gente está buscando bastante e até com atenção a respeito das normas trabalhistas, né, que foi uma questão que aflige, é uma questão que aflige bastante. Também temos a questão da falta de herbicidas, né, no mercado aí, que precisa desmistificar a questão de que a grande propriedade tem que ser tecnificada, tem que ser qualificada. Não, a pequena propriedade vai ter que se tecnificar, vai ter que buscar inovação também. E isso vai ser um fator-chave e eu acho que até definitivo para a agricultura familiar, para o pequeno produtor permanecer na atividade. Mas tem quem prefira o caminho inverso de toda esta tecnologia. É no galpão atrás de casa que o Jair faz questão de trançar a cebola, assim como era feito lá no começo. Olha, Aline, é uma história lá do começo da minha vida. Eu com 10 anos, 12, por ali assim, eu ficava, porque naquele tempo nós enrestava a cebola, não era vendida solta, né? E meu pai me botou a enrestar, me ensinou a enrestar e estou hoje aí, ó, fazendo o resto como antigamente, né? Eu laço ela, tá vendo? Ela não abre, tá vendo? Ela fica sempre presa uma da outra, tá vendo? Aí agora eu coloco as fitas. Daí eu abro uma perninha para cada, que são 3 pernas, então uma fita para cada perninha dessa, né? Tá vendo? Ela vai sempre dar. Agora vai 3 de novo, tá vendo? A palma é só o reforço para ela ficar forte, né? Porque às vezes tem gente que quer sair andando com ela por a cidade para se exibir, né? E pode ela arrebentar, e assim não, assim ela está reforçada, né? A produção é pequena, meio hectare, mas o capricho e o cuidado não. Essa cebola só leva esterco. Os bulbos são cuidadosamente armazenados em estaleiros, sempre com a raiz para baixo, até serem enrestados e incluídos com outros produtos orgânicos em cestas de consumo sustentável. Entre os grandes e pequenos produtores, a intenção é a mesma: tornar a produção mais sustentável e que esta cebola continue gerando renda e qualidade de vida por várias gerações. Eu acho que foi uma boa causa que foram para a cebola, porque muitos, a vida mudou bastante, né, para o agricultor. Nós, com uma carga de cebola, nós compramos uma belina 0 quilômetro. Vê? Era muito dinheiro. Muito dinheiro, e ainda sobrou dinheiro. Porque a gente pegou um gosto pela coisa e também assim, ó, não sei se é pelo carinho que eu trato a planta, deu certo, né? Mesmo no orgânico, que é tão difícil, né? Já pensou a pessoa sair com a restinha assim na mão, desfilando pela cidade? É legal, né?